E agora vamos lá para a terceira atitude historiadora que eu tinha pulado antes, que é interpretar fontes. Por que eu deixei por último? Porque essa é mais importante para o que nós vamos fazer no 7º ano. Nós precisamos entender que sempre que a gente estuda a partir de fontes históricas. O que são as fontes históricas? São os rastros deixados pelos homens e as mulheres ao longo do tempo. A fonte histórica, ela é o ponto de partida do trabalho do historiador. Eu coloquei várias fontes históricas aí para vocês verem. Do lado direito, por exemplo, nós temos um tipo de fonte. É o chamado documento escrito. Por muito tempo, os historiadores achavam que só tinha valor os documentos escritos. Era a chamada historiografia tradicional que acreditava nisso. Hoje, essa ideia de documento, ela avançou, ela se ampliou. Então, a gente sabe que a história não é feita só de documentos escritos. Então, tem outros tipos de documentos. Por exemplo, aí, do lado direito ainda, vocês têm as ruínas de Stonehenge, que ficam lá na região da Inglaterra. Essas ruínas aí, elas formam um círculo de pedras, que não é qualquer círculo de pedra. Eles foram colocados ali estrategicamente em forma de círculo. Depois, os estudiosos chegaram à conclusão de que ali era um lugar onde se praticavam rituais dos povos que viviam na época do Neolítico. Vejam, na passagem do Pleistoceno para o Holoceno, né, aproximadamente 30 mil anos atrás, já tinha gente por ali fazendo história, deixando suas marcas. Mas se a gente olhar um pouco para frente, nós vamos ver que tem registros ainda mais antigos. Estão vendo aquelas mãozinhas ali? São registros de arte rupestre. Foram colocadas dentro de cavernas. Eles usaram as tintas que eles conseguiam fazer com restos da natureza, pigmentos da natureza ou de árvores, e eles deixaram sua marca. O que essas mãozinhas mostram para a gente? Que comunidades inteiras viveram naquela época e que eles quiseram deixar um recado para os outros que viriam depois de que eles estiveram ali. Hoje a gente olha e fala assim, ó, nós estivemos aqui. Essa é a grande mensagem que essas mãozinhas deixam para nós. A segunda grande mensagem, nós vivíamos em grupos, em coletivos, em comunidade. Olha quantas mãos tem ali. Então vejam que são registros, hoje um registro visual, mas na verdade ali a gente tem um vestígio arqueológico mesmo, que mostram, né, a presença dos seres humanos em tempos muito antigos. Um pouco mais acima a gente tem um globo, uma luneta, uma bússola. São registros geográficos. Eu fiz questão de colocar esses aí também, para vocês perceberem que a geografia e a história, elas caminham muito juntas. Muito juntas. Justamente porque você só consegue fazer história colocando as coisas no seu devido tempo e no seu espaço. Né? E tem também ali as imagens que mostram uma retratação, é uma representação de um monumento que representa um código antigo das primeiras manifestações de escrita. Então, vocês podem ver que atrás dos monumentos, das estátuas, a gente tem os códigos escritos do Egito Antigo, tá? Que eram feitos na pedra. Nessa época não existia papel ainda. Então, interpretar as fontes é fundamental para a gente poder entender a história. Mas primeiro a gente precisa saber que tipo de fonte é. Por isso que a gente estuda fontes visuais, as fontes escritas, as fontes monumentais, as fósseis, os vestígios arqueológicos, porque todos esses tipos de fontes são fundamentais para o nosso trabalho. Mas o que diferencia a fonte e o que faz um resto material virar uma fonte? É o método. É o método. O método é a ferramenta de trabalho do historiador. Estão vendo o que nosso historiador Lucas está fazendo ali? Está investigando, está observando aquele material escrito. Ele está diante de uma fonte escrita. É isso que essa imagem representa. O historiador faz isso. Ele analisa, ele compara,
Ele identifica as transformações e as permanências, as semelhanças e as diferenças e o ritmo das mudanças sociais. É isso que faz com que o historiador tenha uma visão diferente da realidade. É o método. Só que esse método é para o historiador, como, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Um pintor, para ele pintar de uma casa, o que ele precisa? Ele precisa da lixa, ele precisa da massa corrida, ele precisa da espátula, ele precisa de um pincel, ele precisa da tinta. Essas ferramentas todas ele precisa. Mas não basta ter as ferramentas, ele precisa também ter o conhecimento de como faz. E um pintor que tem especialista no seu ofício vai olhar para aquela parede e vai falar, não, primeiro eu vou lixar. Bom, agora tem os buracos aqui, deixa eu pôr a massa corrida para ficar toda a superfície lisa e semelhante. Bom, agora eu vou passar uma primeira demão. Depois passo o demão. Agora vamos fazer a segunda demão. É todo um trabalho. Esse conhecimento de qual é a hora de lixar, qual é a hora de pintar, qual é a hora... Esse movimento, esse caminho é o método. O historiador também tem um método científico. Ele vai olhando para a realidade. E é com base nesse método científico que nós vamos fazer agora um exercício de interpretação. Vamos interpretar duas fontes. Essa primeira fonte é um registro visual. Esse registro forma uma metáfora visual. Por quê? O que o indígena que fez essa foto queria dizer? Queria mostrar que nós vivemos num tempo em que todo lugar que a gente esteja na aldeia ou esteja na cidade, nós precisamos de usar as máscaras. Essa folha não é a máscara, mas nós que vivemos nesse tempo, olhamos para essa imagem e sabemos que ela é uma metáfora visual que ilustra o uso de máscaras na aldeia, no período da pandemia. Agora vamos lá. Como é que o historiador faz? Ele olha para essa metáfora e tenta identificar quais são as semelhanças entre a vida de quem está na aldeia e a vida de quem está na cidade hoje. Quais são as diferenças entre essa situação da aldeia e a situação da cidade? Primeiro, semelhança. A pandemia, ela atinge todo mundo. Ela atinge quem está lá na aldeia tanto quanto quem está lá na cidade. Isso é uma semelhança. Por outro lado, os povos indígenas, eles não enfrentam a pandemia do mesmo jeito que a gente. Quem vive na aldeia tem de enfrentar a pandemia de um modo diferente. Porque a sua vida na aldeia tem outros critérios, tem uma outra organização. Vejam, tem semelhanças e diferenças. Permanências. Quando a gente fala da situação dos índios, nós não podemos esquecer que faz mais de 500 anos que os índios são vítimas de diversos tipos de ameaças, principalmente desde que o homem branco chegou aqui. Eles são ameaçados pela invasão da sua cultura, da sua terra, e são ameaçados principalmente por um grande inimigo que existe hoje. Aí embaixo eu até pus a mensagem do fotógrafo que ele diz assim: hoje somos ameaçados pelo coronavírus, um novo inimigo que age silenciosamente, mas de forma devastadora nos povos originários. Vejam, esse vírus que está matando tanta gente na cidade também está matando muita gente, porque também está invadindo as aldeias. E aí uma coisa que eu quero contar para vocês. Há 500 anos atrás, quando Cabral e os portugueses vieram para cá, eles trouxeram muito sofrimento para o povo indígena. Eles invadiram, eles estupraram, eles escravizaram, eles mataram. E eles traziam uma visão de colonizadora para a vida dessas pessoas. Mas a arma mais letal que eles trouxeram há 500 anos atrás não foi a pólvora, não foi a arma de ferro. A arma letal mesmo foram os vírus, por incrível que pareça.
Quando os brancos chegaram aqui, eu falo dos brancos, eu estou me referindo aos europeus que viviam na Europa, que viviam em Portugal e na Espanha, que vieram para cá na época da conquista. Eles trouxeram, por exemplo, vírus que já eram conhecidos na Europa há muitos anos e para os quais havia todo o tratamento, havia toda uma cultura, e mais do que isso, havia toda uma produção de anticorpos no corpo dessas pessoas que não havia com os índios aqui. Então, os vírus, eles se tornaram uma verdadeira arma biológica, era uma arma química. Por quê? Porque muitas das populações indígenas que viviam naquela época não tinham proteção nenhuma. E aí chegou o vírus, que precisava, para se espalhar, alguns deles, apenas de um mosquito. E o que é que mais tinha aqui? Uma floresta, né? Uma floresta densa, como era a Mata Atlântica. Então, imagina, isso foi um problema, isso dizimou parte da população. Então, essa invasão dos vírus, da cultura, do modo de ser nas aldeias, é uma coisa que começou há mais de 500 anos e que, de um modo ou do outro, continua aí. Mas também há muitas transformações. Por exemplo, os índios de hoje não vivem mais isolados nas aldeias. Mesmo quando eles vivem nas aldeias, como 90% dos índios que vivem no Brasil, eles estão integrados ao conjunto da sociedade. Eles fazem parte do nosso povo. Tá? Então, essa é uma outra transformação que aconteceu. Que há 500 anos atrás, era como se fossem dois povos diferentes que não têm nenhuma relação com o outro. Hoje é uma integração. Não é uma boa integração, infelizmente, né? Mas eles estão integrados ao conjunto da sociedade brasileira. Bom, um outro caráter fundamental que o historiador tem que levar em conta é o tempo histórico. O historiador é um cientista social e ele precisa se situar no tempo e no espaço para poder entender a vida e a realidade em que ele está inserido. Isso nós sabemos desde os tempos antigos. Essa imagem que vocês têm aí do lado direito é da musa Clio, representada na Idade Média. A musa Clio, ela era uma das filhas dos deuses que simbolizava a história, lá na Grécia Antiga. Agora, olha que interessante essa imagem aí. Primeiro, ela tem o pé no chão e os olhos no horizonte. O olhar dela está longe, mas o pé dela está bem no chão. Historiador, a primeira característica é essa. Ele tem que ter o pé no chão, ele vive num tempo histórico. Ele não pode imaginar um tempo diferente daquele em que ele vive. Ele tem que olhar para a história a partir do tempo que ele está. Então, ele tem que ter o pé no chão, ele tem que saber que ele vê o passado a partir do presente que ele vive, do pé onde ele está fincado. Mas o historiador também é alguém que olha para o futuro. Quando ele olha para o passado, é para entender e tentar prever o que está no futuro. E onde que está o passado aí? O passado está retratado nos livros. Vocês podem ver que ela tem um livro numa mão, tem vários livros embaixo. Então, é olhando para os livros, que na verdade são as fontes, que são os rastros do passado, é que a gente pode compreender o presente que a gente vive e vislumbrar o que será no futuro. E na outra mão, ela tem uma trombeta. Essa trombeta é muito interessante. No passado, gente, para que servia a trombeta? Ela servia para anunciar. O inimigo está chegando. Toca a trombeta aí para avisar todo mundo que o inimigo está vindo lá embaixo. Então, ela anunciava a chegada do inimigo, anunciava a chegada. Estamos chegando. Toca a trombeta aí para saber que nós já estamos chegando na cidade. Então, a trombeta, ela anunciava o tempo histórico. Bom, portanto, é preciso olhar para a história dentro do quadro do tempo. Nós vamos estudar esse ano, gente, a conquista e a colonização do Brasil no início do século XVI,
e até o final do século XVIII. Nós vamos olhar isso de 3 pontos de vista diferentes. O olhar do índio, o olhar do europeu, que para cá veio, e o olhar do africano, que depois foi raptado e trazido em navios para ser escravizado no Brasil. Então, são 3 olhares, e a partir desse tríplice olhar, nós vamos olhar para a realidade. Olha que interessante essa charge aí. Olha o que o indinho está dizendo para o outro. Rápido, eles estão chegando. Lembre-se de usar máscara e de manter o isolamento social. Ora, é uma piada, né? Há 500 anos atrás, ninguém usava máscara. Mas antes tivesse mantido o distanciamento, né? Por quê? Porque os brancos europeus que chegavam com outros valores, com outros interesses, traziam uma série de valores e, a partir daí, há um processo de construção e desconstrução do que existia no Brasil. Bom, enfim, tá? É preciso, e vamos olhar para essa realidade a partir realmente deste olhar para a nossa história, tá? E olhar para a nossa história interpretando as fontes para que a gente possa realmente, a partir dos rastros, entender do que somos feitos. Tá? Então, esse é o objeto de trabalho e de pesquisa que nós vamos desenvolver nesse ano, ok?